Bom dia a todos. Eu não sei como as minhas lives vão ficar gravadas, eu não sei se você está assistindo esse vídeo aí é bom dia, se é boa tarde, se é boa noite, mas sejam todos bem-vindos hoje. Eu quero informar para vocês, pessoal, que hoje nós vamos bater um papo com um veterinário, um cara altamente competente, cara que quando eu falei do assunto para ele me dar essa força hoje aqui na live, ele não titubeou, aceitou. Desde já, em nome do canal Horse Coach, em nome de toda a família Horse Coach, eu agradeço ao Dr. Laurence por ter aceitado o nosso pedido para vir falar um pouco aqui de cavalo. Ok, pessoal? Bom dia, doutor. Bom dia, Praxedes. Você tá bonito, rapaz. Não tá precisando estar se arrumando, não, que o senhor tá bonito. Desde já eu agradeço. Muito obrigado mesmo, doutor, por estar dando essa força pra gente aqui, ok? Pessoal, eu não gosto muito de apresentação, portanto eu vou apresentar aí para vocês. Dr. Laurence é veterinário formado em veterinária pela Universidade Federal da Paraíba, é especialista em reprodução equina pela IBVET, né, na Faculdade de Jaguariúna, em São Paulo, doutorado em ciências equinas, né? Quer dizer, mestrado em ciências equinas com doutorado em Hannover, na Alemanha. E atualmente esse cidadão está do outro lado do mundo, quase, no continente asiático aí, está sendo chefe da clínica, o nome eu não sei se eu vou acertar, é Al-Hassan, está trabalhando no Poichek lá, Al-Hassan, né? É chefe da área de reprodução e cirurgia. Parabéns, doutor. O senhor é um homem que viaja muito, mas sempre quando a gente está precisando, o senhor está aqui. Bom dia. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Você está me ouvindo bem? Tô sim, ouvindo bem. Bom, doutor, eu formulei aqui umas perguntas dos comentários que eu recebo no YouTube. Às vezes as pessoas me perguntam, como não é muito a minha praia, que o senhor sabe que a minha praia é mexer realmente com cavalo no grosso mesmo, eles fizeram aqui um monte de perguntas que eu anotei e o senhor vai ter que destrinchar para a gente aí. Vamos começar a trabalhar, que o nosso tempo é pouco? Primeiro eu queria agradecer a você, lhe parabenizar pelo trabalho, não só com os animais, mas também nesse trabalho que você vem fazendo no Instagram também, no curso e tudo mais. Eu tenho o privilégio de ser seu amigo e sou admirador do seu trabalho. Há muitos anos. Nós já trabalhamos juntos e você sabe da admiração que eu tenho com relação a você como profissional. E eu só tenho a dizer para as pessoas que participam do seu curso e do seu canal que elas tenham o privilégio de estarem em contato com um profissional extremamente competente e capacitado como você, entendeu? Obrigado, doutor, obrigado. Doutor Laurence foi o doutor, né, na verdade, que prolongou a vida do eterno, vamos dizer assim, eterno Alfredo por muito tempo. Agradeço, sim, a força que o senhor deu naquele tempo para a gente, mesmo não estando direto conosco. Muito obrigado, doutor. Eu fico lisonjeado de ouvir as palavras do senhor, viu? É uma honra para mim tê-lo aqui. Vamos lá. Veja bem, eu formulei as perguntas. A pergunta de André de Sergipe, não falou a cidade. Ele pergunta, doutor, perguntou para mim o que é que eu tinha para falar para ele sobre mioglobinuria. Tem muita gente que não sabe o que é, né, doutor? E eu queria que o senhor explicasse uma palavra bem popular, de um jeito bem popular aí, para o André, o que é mioglobinuria. Na verdade, a mioglobinuria é um problema metabólico que acarreta um problema muscular, né? Comumente e vulgarmente as pessoas conhecem como travamento, né? Que é quando o cavalo trava. Então, para entender a mioglobinuria, você tem que entender a fisiologia do exercício do cavalo, né? Normalmente, e eu vou explicar de maneira bem sucinta, por conta até mesmo do tempo, quando você fornece ao animal uma quantidade de energia muito maior do que a que ele consome durante o exercício, essa energia se acumula
como gordura, vamos falar vulgarmente, na musculatura. Então, quando você pega o cavalo que está em descanso e você submete esse cavalo a um exercício rápido e intenso, depois de um período de descanso muito grande, então a queima dessa gordura vai ocasionar a produção de ácido lático. Esse ácido lático, ele causa uma inflamação na musculatura, porque o próprio nome está dizendo ácido, né? Sim. Então é a mesma coisa de quando a gente passa muito tempo sem jogar futebol, por exemplo, e a gente é chamado para jogar, e a gente joga e no outro dia a gente está todo cheio de dor, né, muscular. Aquilo ali é a ação do ácido lático na musculatura. Agora, o problema no cavalo é porque você multiplica isso por 10, por 15, que é o peso do cavalo em relação ao nosso peso corporal. Então, é uma produção muito grande de ácido lático. Esse ácido lático causa uma proteinúria, que é a diluição, vamos dizer, a diluição da proteína muscular que cai na corrente sanguínea e vai se acumular nos rins. O grande problema é quando esse problema chega a causar alguma infecção renal, né? Algum distúrbio renal, uma nefrite, né? Então é complicado. Aí a vida do animal está em risco. No caso, para evitar a mioglobinuria, alguns animais eles já são propensos a isso. São aqueles animais que têm uma musculatura exagerada, então que são muito pesados. Então esses animais, quando eles são submetidos a um esforço repentino e muito intenso, então há uma produção muito grande de ácido lático, entre outros componentes, e vai causar essa inflamação que pode ocasionar um problema renal, pode chegar a ter uma alteração circulatória que pode resultar numa laminite. Então é importante que as pessoas entendam que a recomendação dos fabricantes de ração tem que ser cumprida, entendeu? Os animais eles têm que comer em torno de 1 a 1,5% do peso deles por dia. Né? E o exercício tem que ser contínuo, mesmo que o animal não esteja em competição, mas que o animal esteja sempre fazendo uma caminhada, uma natação, sendo solto no piquete, inclusive, entendeu? Tudo isso para controlar essa produção de gordura e, quando esse animal for exigido para o trabalho, ser de forma gradativa e não imediata e intensa. Né? Entendi, doutor, entendi. Obrigado, muito obrigado mesmo pela sua informação. O Carlos é de... Eu esqueci daqui de anotar onde é o Carlos, só botei PT. Mas o Carlos pergunta, o que devemos fazer, doutor? No condicionamento, ele foi bem intenso, né, nisso, e o senhor sabe como que eu tenho que procurar os universitários, vamos dizer assim. O que devemos fazer no condicionamento do cavalo atleta? Pré-prova e pós-prova. Isso, doutor, tanto com o cavalo em casa, ok? Como na prova. Exemplo, o que devemos fazer no pré-prova e pós-prova. Qual o recado que o senhor manda para a gente? Essa pergunta entendeu a pergunta? Entendi, claro. Essa pergunta é muito importante, porque existe uma crença que o trabalho precisa ser aumentado na semana da competição, e não. O cavalo ele tem que ser condicionado, né, o metabolismo dele, a dieta dele, o exercício tem que ser condicionado independente se ele está em competição ou não. Logicamente que os animais que estão em competição mais intensa e com mais constância, eles têm que ter um programa mais intenso. Mas, em via de regra, de condicionamento físico, o animal tem que estar sendo exercitado praticamente todos os dias, se não for possível todos os dias. Que o animal seja solto num piquete, se houver condição, colocar o animal para nadar, porque a natação é um exercício intenso, mas de baixo impacto, né, para as articulações, porque a água suporta o peso do animal. Então você não tem um impacto das articulações, principalmente do casco, no chão. Então é um condicionamento muscular e um condicionamento metabólico muito bom a natação. Eu sempre recomendo fazer natação para cavalos atletas e caminhada, porque os animais têm que criar uma resistência respiratória que é para ter
que é para ter resistência durante a prova, né? Okay. Vamos tomar exemplo as provas de vaquejadas, né? Que tem que muitos animais se classificam, né? E tem várias rodadas e cada vez mais o que está selecionando os animais é o animal que tem mais resistência, né? Porque as boiadas são cada vez mais pesadas, mais ligeiras, protetor de cauda, que é muito importante e tudo mais. Então, esse é o condicionamento que a pessoa tem que priorizar. O animal tem que estar sempre em exercício, independente se está em competição ou não. Balancear a dieta, e pós a prova é fazer o descanso do animal, né? Quando chegar em casa, transportar o animal sempre com as articulações protegidas, e quando chegar em casa, dar um descanso a esse animal, colocando num piquete por pelo menos um dia antes de voltar à rotina dos exercícios. Agora que o retorno desse exercício pós a prova não seja superior a 48 horas, porque já depois de 48 horas você já tem que recondicionar o animal, tudo mais. Então, você chega em casa, dá um dia de descanso no piquete, coloca esse cavalo para nadar, se tiver condição de fazer isso, deixa o cavalo descansando, tira a ração durante pelo menos 24 horas, no outro dia volta à rotina normal de exercício e de alimentação. Entendi. Beleza, doutor, certinho. Eu tenho certeza que o rapaz não vi ele aqui na live, mas eu tenho certeza que ele vai ficar muito grato com a sua resposta. Doutor, agora vamos às perguntas feitas. Eu recebo isso toda hora no YouTube e também no Instagram. Me perguntava aqui, André. André é um rapaz aqui de Santa Inês, aqui no Maranhão mesmo, aqui pertinho de mim. Se a ração é colocada antes ou depois do capim? André é um tratador e uma pergunta muito importante ele fez. Muito importante, porque eu tenho certeza que tem muita gente que faz errado. Na verdade, a gente tem que dar o capim primeiro antes da ração. Isso tem uma explicação lógica, né? O capim é a fonte de forragem, né? O capim tem água, né? O capim tem água, mesmo que seja o feno pré-secado, né? Mas ele estimula a retenção de água, né? A forragem, ela demora mais tempo para ser digerida do que a ração, e ela serve como substrato das bactérias que tem no intestino, para que quando a ração seja ingerida, seja melhor aproveitada, né? Então o certo porque para a gente falar de alimentação, a gente tem que lembrar da fisiologia do cavalo, né? O cavalo é monogástrico, né? O estômago do cavalo é em forma de S, por isso tem alguns casos de cólica são resolvidos apenas com a passagem de uma sonda nasogástrica por conta do acúmulo de gás. O cavalo não consegue eructar, né? Então ele não consegue se livrar desse gás, então na passagem da sonda a gente já faz isso. Então é importante não só dar o capim, mas dar um capim de boa qualidade. Se for o capim da espécie Cameron, né, que é o capim elefante, o Cameron roxo, tudo mais, que seja bem picado, verde, né, e alguns cuidados de manejo, né. Isso. Limpar a forrageira pelo menos uma vez por semana, amolar as lâminas pelo menos uma vez por semana, para que seja fornecida uma forragem de boa qualidade. O feno já não tem esse problema, porque o feno, como ele já é seco, ele não tem tanto esse problema. Mas, respondendo à pergunta do rapaz, o ideal é que se dê fonte de forragem, né, a fonte de verde, e em torno de uma hora e meia depois, fornecer a ração. Bravo! Essa ração baseada no peso do animal, em torno de 1 a 1,5%, dividido em quantas vezes possível for durante o dia. Né? Quanto mais divisão na ração, melhor. Exato, porque aí você evita vários problemas. Você evita o problema do animal comer uma quantidade muito grande de uma vez só, né?
Aí, no problema da produção de gás, o cavalo não vai beber água imediatamente, porque o estômago vai estar cheio, não vai ter espaço para ele tomar água, né? E isso aí, pela fisiologia digestiva, quanto mais vezes você der, melhor, porque você vai ter um aproveitamento maior dos componentes da ração, né? Entendi. Os componentes da ração. Doutor, isso para cavalos que vivem confinados, presos. E os cavalos que vêm do pasto, isso aí já pode botar a ração de acordo com o cronograma dele lá. Cavalo que passa a noite pastando. Pronto. Pode. Porque animais que são manejados no próprio pasto, a ração fornecida no próprio pasto, o próprio animal é quem vai condicionar, é quem vai se condicionar a comer a ração naquele momento. Entendi. E como ele está no pasto, vai ser muito difícil pegar esse animal uma hora que ele esteja de estômago vazio. Então, como ele está no pasto, então a ração vai ser misturada, vai se misturar no estômago desse animal com a forragem, e isso não vai ter problema nenhum. Certo, Isso não vai ter problema nenhum com ele. Mas para animais confinados, quanto mais vezes a gente dividir a ração, melhor, né? Ok. Até mesmo para aproveitamento dos componentes. Beleza, muito obrigado. Deixa eu lhe falar. Bom, a gente fez todo esse problema aí, né? Todo esse protocolo aí, pegamos o cavalo, botamos a ração. Depois que o meu cavalo comeu a ração, quanto tempo depois eu posso montá-lo, doutor? Isso é uma dúvida também de junho. Junho é da Bahia, de Irecê, na Bahia. Isso é uma dúvida muito frequente. Isso é uma causa de problemas, principalmente de cólica, muito, muito comum, né? Você dá comida ao cavalo e logo em seguida você colocar a sela e fazer exercício. Às vezes as pessoas não têm um bom senso também, né? De fazer exercício nas horas mais quentes do dia, então você tem um estresse térmico, você tem um superaquecimento. Então, lembrando, o cavalo tem em torno de 37 metros, né, de sistema digestivo. Então, da boca até o reto são 37 metros. É muito caminho. O estômago tem em torno de 7 a 17 litros, né, dependendo da raça. Raças menores têm um estômago menor, raças maiores têm um estômago maior, como não poderia ser diferente. Então, o que a gente recomenda é que depois que o cavalo comer, pelo menos, no mínimo, 1h30 depois, pegue o animal para poder fazer algum exercício. Por que em torno de 1h30? Porque é o tempo suficiente para que aquela comida seja misturada com o ácido do estômago, tenha a quebra dos componentes da ração e passe para o intestino, onde vai ter a primeira digestão. Então, no mínimo aí, em torno de 1h30, para as horas mais frias do dia, né? Por isso que essa recomendação de dividir a ração em mais vezes por dia é importante, porque quanto menos o cavalo comer, menos sobrecarga digestiva ele vai ter, e você pode exercitá-lo sem problema nenhum. E também essa é a justificativa de se dar primeiro a forragem e depois a ração concentrada. Sim, senhor. Né? Porque primeiro você dá a comida, depois o animal, você dá o verde, depois o animal come a ração e dá início à digestão. Então 1h30 depois é o suficiente. Ok, doutor. Parabéns, muito obrigado mais uma vez. O Evanildo é de Minas Gerais. Não esqueci de anotar também aqui a cidade dele. Tirei a sela do meu cavalo. O cavalo está com a temperatura elevada, óbvio, e está com o corpo quente, como a gente fala, e ofegante. Eu posso dar banho nesse animal, nesse momento? Bem, se houver urgência, extrema necessidade, pode-se dar banho no animal. O caso do cavalo estar ofegante são dois. A pressão pulmonar está muito grande por conta da troca gasosa, por conta do exercício, e o sistema circulatório está no máximo possível. Então,
se você não tiver cuidado, você pode causar um choque nesse animal, porque a temperatura vai baixar muito, a temperatura vai baixar muito rápida, né? A pressão vai continuar muito alta, então você corre o risco de que o animal sofra um choque hipovolêmico, né? O que é que acontece? O sangue é sequestrado para as partes mais baixas do animal e falta para o coração. Então vai causar um choque hipovolêmico por diminuição do sangue circulatório e, por conseguinte, um choque anafilático por diminuição da circulação. Então, o ideal é esperar o cavalo diminuir essa respiração ofegante e começar a dar banho no animal pela parte mais baixa, pelas articulações, lavando primeiro os membros anteriores e depois membros posteriores. Membros anteriores, porque não tem tanta musculatura nos membros anteriores, então você vai baixando gradativamente a temperatura do animal, e essa diminuição da temperatura vai acarretar uma baixa na frequência cardíaca, bem, né? Que é o que se faz muito no enduro. No Brasil não tem muito enduro, mas aqui no Oriente Médio tem muito prova de enduro, né? Que os animais são submetidos a provas exaustantes. Numa temperatura, pronto, a gente está aqui começando o verão, a temperatura média essa semana aqui na cidade que eu estou está em torno de 42 graus, com sensação térmica de 44 graus. Então você imagina o que é pegar um cavalo e colocar numa prova de 21 quilômetros numa temperatura dessa. Né? Então o que é que o pessoal aqui faz? O pessoal coloca gelo no animal, então coloca gelo, a temperatura cai mais rápido, e junto da temperatura vai cair na frequência cardíaca, vai diminuindo a frequência cardíaca, diminuindo a pressão arterial, gradativamente. Você não pode fazer isso com as duas. Então, no caso do cavalo, é começar o banho no animal pelos membros anteriores até a altura do jarrete, depois os membros posteriores, depois o abdômen, o ventre do animal. Sim. Aí sim, aí parte para a parte dorsal do animal, para a cernelha, para a garupa, deixa a água escorrer, tudo mais, o cavalo vai baixando a temperatura. Quando vê que o cavalo já baixou a temperatura, que a respiração, que ele não está mais com aquela prática cardíaca, aliás, com aquela taquipneia, que é aquela respiração ofegante, bem dilatada e tudo mais, ali é ele resfriando o sangue, né? Então aí é que você termina o banho, né? O banho, animal, para não causar um problema circulatório que vai acarretar um problema muscular, né? Que pode até chegar a uma cólica, né? A constrição dos vasos sanguíneos pode ser tão forte que o animal vai ter uma dor abdominal, né? E vai causar abdômen agudo, né? Que é a cólica. Né? Doutor, eu conheço um amigo meu que eu vou amarrar ele na frente desse celular com essa live. Amarrar, vou algemar ele, botar as orelhas dele amarradas de um lado, que é para ele ouvir tudo isso, porque eu já cansei, entendeu? Bom, doutor, bela explicação, viu? Uma outra pergunta aqui, essa sou eu que vou fazer para o senhor. O cronograma da ração do cavalo em casa pode ser o mesmo cronograma usado nas provas? E qual o procedimento nesse caso? O que é que o senhor indicaria? Não, o procedimento na corrida, pronto, vamos usar as provas de vaquejada, né? Vamos dizer que seu cavalo, pelo cálculo, ele tem aí em torno de 450 quilos, ele vai comer 4,5 kg de ração por dia. Então você divide isso aí em 3 vezes por dia, com intervalo de pelo menos 4 horas entre uma ração e outra, né? Que é para você ter um melhor aproveitamento. O importante para é não deixar esse animal sem comer. Pronto, você deu as 3 rações por dia, forneça verde a ele à vontade. O verde pode ser fornecido à vontade. Porque a falta da comida causa um estresse muito grande nos animais que estão estabulados, né? Nos animais que estão a piqueta, eles estão comendo lá toda hora, né? Sim. Então, é importante isso, porque senão você vai ter uma descarga de insulina muito grande que vai deixar esse cavalo estressado, né? Sem comida, entendeu? E o excesso de insulina causa excesso de glicose na circulação, que causa o mesmo problema que causa na gente, né? Que é a diabetes, entendeu? E a diabetes no cavalo vai refletir
vai refletir na performance dele esportiva e principalmente causando problema muscular, né? Então, se você tem essa rotina de fazer as 3 rações em casa, na vaquejada você tem que fazer a mesma coisa durante a competição. Agora, é como eu sempre digo, quanto mais você dividir a comida, melhor, menos sobrecarga você vai ter. Antes, quer dizer, hoje vamos dizer, você chegou hoje na vaquejada, você vai correr daqui a 2 horas, coloque só verde para o animal, depois que ele competir, depois que ele for lá correr, e você for lá correr assim, tirar seus voos e tudo mais, aí você volta com o animal, dá um banho, espera o animal relaxar, aí sim, aí coloca a comida para ele. Terminou a comida, a ração concentrada, coloca o verde para não faltar, para não deixar o animal, aplica um eletrólito para repor o que ele perdeu, né? Para repor o que ele perdeu, suando e urinando e tudo mais. E pronto. E a ração, a mesma coisa que você faz em casa, o mesmo manejo. Entendeu? Ok, doutor. Doutor, nós estamos já chegando na nossa hora, mas eu tenho mais uma pergunta para o senhor. Na viagem, vamos supor que eu vou daqui para São Paulo com o meu cavalo atleta. Eu posso alimentar esse cavalo em cima? Essa pergunta não é minha, viu? Essa pergunta, se eu não tivesse aprendido isso aqui, doutor, nesse tempo todo eu estava morto. Tempo de viagem que a gente tem de São Paulo para cá, daqui para São Paulo. Na viagem, numa viagem longa, o meu cavalo, eu posso alimentar ele naturalmente, como eu fazia em casa? E se eu puder, e se não puder, veja bem, eu tirar ele para ele comer, com quanto tempo depois eu embarco esse cavalo para poder viajar novamente? Me fale um pouquinho disso aí, doutor. Não sei se o senhor entendeu minha pergunta. Pergunta minha, não. A pergunta aqui do Mar. Também. Cidade de Catu, na Bahia. Vamos esclarecer primeiro o que é viagem longa. Viagem longa não é a distância, mas sim o tempo da viagem, né? Sim, em uma viagem aí em torno de 3, 4 horas, você não precisa alimentar o cavalo. O máximo que você faz é alimentá-lo e 1 hora, 1h30 depois colocar em cima do caminhão e ir embora, né? Agora, assim que chegar, fornecer água ao animal, esperar aí em torno de 40 minutos, 1 hora, e começar a alimentá-lo, né? Começa pelo verde, depois é que vai para a ração concentrada, né? Se for uma viagem muito longa, em torno de 4 a 6 horas, é bom dar uma parada, alimentar os animais, né? Alimentar os animais com cerca de 50% da porção que ele comeria, né? Normal, vamos dizer, um cavalo que come 4 quilos de ração, você divide em 4 rações por dia. Então, o que é que você faz? Na hora que você der uma parada, você coloca meio quilo de ração, dá água ao animal, bota em cima do caminhão e vai embora. Esse tempo, depois do animal comer, é o tempo exatamente do animal beber água. Enquanto ele não beber água, não é bom embarcá-lo, porque a água vai ajudar a digestão. Né? A água vai ajudar a digestão. Então, o tempo de reembarcar o animal está intimamente relacionado com o tempo que ele bebe água, em torno aí de uns 40 minutos a 1 hora depois que ele come, você reembarca o animal e segue viagem. E faz uma parada a cada 6 horas, entendeu? Para poder alimentar os animais. Não há necessidade de se colocar cesta de feno para o animal ir comendo em cima do caminhão. Isso às vezes até estressa o movimento do carro na estrada e, por consequente, a movimentação da cesta em cima do caminhão, em cima do lastro do caminhão, pode estressar os animais, né? Um animal mais espantado, ele pode se estressar com mais facilidade. Só para dar um exemplo, quando a gente transporta animal entre países e entre continentes, os animais vão num container, né, individual, e eles não são alimentados. A gente alimenta os animais em torno de 3 a 4 horas antes do embarque.
Mas isso já é outra questão, já entra na fisiologia respiratória, porque tem diferença de pressão, né? De pressão atmosférica e tudo mais, que isso aí não tem quando você está transportando um animal via rodoviária. Entendi, né? Então a recomendação é a cada 4, 5 horas parar, alimentar os animais com um pouco de ração, cerca de 50% da porção que o animal comeria normalmente, dar água ao animal e seguir viagem em torno de 1 hora depois que os animais comerem. Né? Certo. Doutor, chegamos ao nosso tempo aqui, já está passando 1 minuto. Eu agradeço muito, muito de coração essa força que o senhor deu a gente. Eu tenho certeza absoluta que essa nossa conversa hoje vai ajudar, mas é muita gente mesmo, não é pouca pessoas que esse nosso vídeo vai ajudar. E eu só tenho que agradecer mais uma vez e pedir a Deus, né, que proteja o senhor, essa pessoa maravilhosa que o senhor é, que nunca diz não quando um amigo precisa. Até mesmo, né, sem ser amigo, ter história. Muito obrigado e eu espero que o senhor não demore muito por aí não, viu? Venha para cá, para o Brasil, que a gente precisa do senhor por aqui. Tá bom, meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado e bom dia e espero ter ajudado aí. Estou à disposição para outras vezes, caso você consiga. Doutor, e Deus abençoe sua vida sempre. Amém, amém. Viu? Grande abraço e parabéns pelo trabalho. Obrigado, doutor. Até mais.